lado é 1 sobre HI. Del XK. Del QI. Del QI. Del Q, linha M. Multipliquei o mesmo fator em ambos os lados. Certo? Tem um que é linha aqui. Deus, esqueci desse linha. Vamos passar um HI para cá. Porque eu quero fazer uma soma. Tá? Você lembra que é um problema que pode trazer se você não cuidar disso? Agora a gente faz uma soma sobre I. Uma soma sobre I. Certo? O que resulta aqui? Me ferrei, porque cadê o XK, cadê o que linha M? E eu não consigo o objetivo de eliminar o linha. Se multiplicasse ao contrário, XK, se eu tivesse feito o seguinte, se eu tivesse multiplicado o Q em linha e um del XK aqui, se eu tivesse multiplicado aqui um del Q em linha e um del XK aqui, isso. Se eu tivesse feito esse outro fator, só que as somas eu fizesse diferente, as somas eu fizesse de K, fizesse de K. Tá? Aquele negócio sobre ele é meio confuso, né? Ele não tem mais um link, linha só tá aqui. É porque eu não apaguei o quadro direito. Agora, isso daqui, KK, del Q M linha, del Q I. Conseguimos os meus objetivos. Esses dados desapareceram. Ok? E agora desse outro lado. Vocês vão ver o porquê que isso aqui funciona. Vou fazer mais uma derivada parcial. Vou incluir mais uma derivada parcial no meio. Olha, perceba que o HI ele está fora, né? Somente sobre K. Tá? Então o HI ao quadrado, certo? Somatório sobre K. Eu vou fazer um somatório sobre J aqui, ó. Se nós tivéssemos del Q, 1 del XK, e eu vou escrever aqui, ó. Del Q1 não, é del QI, não posso fazer bobagem. Del QI. E eu vou colocar aqui sobre J. Del QI, eu vou botar uma. Esse termo aqui que eu quero fazer del QI, del XK, del QM linha, del XK. Eu vou explicar o que eu fiz aqui. Está vendo aqui? Ó, eu utilizei a regra da cadeia. Tá? Não. Aqui, isso. Del QI. Certo? Eu utilizei a regra, é um J. Desculpa, um J. Essa soma em J. Eu utilizei a regra da cadeia. Tá? Dá para ver isso, né? Isso vai ser perfeito, porque olha só. Vou tocar a ordem das somas. HI ao quadrado. Vou fazer o seguinte. Somatória sobre K de del QI, del XK, del QJ, del XK. Somatória sobre K. Somatória sobre K, KJ. E aqui eu vou deixar por último QM linha QJ. Ó, se eu somasse sobre K primeiro aqui, ó, esse termo aqui somado, agora observem aqui. QI, QJ, KK. É quase um quadrado, é quase a mesma coisa. Isso daqui, ó, eu vou escrever aqui, eu vou apagar, mas eu vou escrever aqui, ó, isso daqui, ó, é I. Cadê meus linhas? Eu vou
deveria ter tirado o que eu falei para vocês antes. Tinha que ter linhas aqui. Mas tá o que é M? Linha. Aqui, Tá certo, Zé? sim, tá tudo certo, mas esse daqui tinha que ser que linha. Tinha que ter os linhas aqui para ser H linha. Tinha que ser H linha. Olha. Não tô ligado. O que eu fiz no início? Eu multipliquei e coloquei X. Fiz essa regra da cadeia, é o que? Ó, eu fiz, olha só. Vou corrigir certinho aqui. Eu fui. Se eu fizesse XK, daria tudo certinho. XK del que M linha. Tá? Do outro lado teria que ser XK del que M linha. Certo? Daí a somatória sobre K. O somatório sobre K disso daqui desapareceria, né? E daí isso porque teria a regra da cadeia, ficaria del que M linha. É isso que eu teria obtido. Tá? Sem segredo nenhum, numeramos em ambos lados. Um leva uma identidade e um leva o que a gente quer. Daí eu faria a tal da regra da cadeia que eu falei para vocês do outro lado. Isso aqui eu vou apagar porque era outra estratégia. Eu vou fazer um somatório sobre M. E eu vou colocar uma regra da cadeia em algum lugar aqui. Linha. Isso, aqui já tem uma linha. Ah, eu quero achar uma linha aqui. Isso. Como é que eu faço para achar essa linha aqui? Eu faço XK, coloco del que M linha, daí aqui fica del que M linha, del que I. Del que I. E eu não estou esquecendo da somatória sobre K. E daí falta o termo, né, que é esse daqui, né, é o XK, isso. É o XK del que M linha. Isso, perfeito. Agora eu vou trocar o que M linha. M del que M linha del que I somatória sobre K. E isso daqui, ó, é delta NM vezes o fator de escala. Eu não quero fazer abacadabra, porque o delta NM. O delta NM é por causa do sistema ortogonal. Se vocês olharem lá para nós olhar o que significa isso aqui é o produto escalar do epsilon N com epsilon M. A gente exigiu que isso era ortogonal, tá? Certo? Então, por isso que isso aqui dá delta NM vezes o fator de escala M, ou seja, M. Então, isso aqui é del que M linha del que I, certo? José, só uma coisa que eu me perdi ali. O que aconteceu com o somatório em N? Tá aqui. Ah, tá. Tá aqui. Somei sobre o K, então é H, só que olha, linha aqui. H linha N delta N M I, ó, esse aqui está ao quadrado. Tá? Agora eu somo sobre N e o resultado simplesmente vai ser HM, M fica M, né? HM linha ao quadrado vezes del que M
linha sobre del Q I. E daí eu vou copiar a expressão final aqui. Desapareceu a dependência em x, então a gente tem HI ao quadrado Del QI Del QM linha. igual a HM linha ao quadrado Del del QM QM linha del QI. Então, só por simetria, eu vou colocar H linha N aqui e HI aqui. Então, esses são os cossenos diretores de quaisquer sistema de coordenadas em relação a quaisquer sistema de coordenadas. Ortonormais. Certo? Por que disso? Porque eu vou falar de um problema muito importante, que são as transformações que os componentes de um vetor sofrem quando mudamos do sistema de coordenadas. A gente viu uma classe particular dessas transformações que se chamam as rotações rígidas. Várias propriedades dessas rotações valem para esse tipo de mudança de coordenadas, só que de forma local. Lá os cossenos diretores eram fixos, aqui eles variam de ponto a ponto. Inclusive, eu vou, quem sabe, comentar a diferença entre essas bases que a gente está trabalhando, que elas são ortogonais e de modo unitário, e outras bases, chamadas na literatura pelo nome de contravariante, covariante, mas eu vou comentar sobre a existência delas. Infelizmente, eu não pude chegar no que me interessa, e a partir disso, tendo todos os ingredientes, esse ingrediente, as fórmulas de escrever de dois tipos, os vetores unitários, certo? Esse ingrediente aqui e esse ingrediente aqui, com isso a gente pode escrever o gradiente no sistema de coordenadas quaisquer sem ter que derivar, digamos, sem ter que saber de fazer as derivadas parciais explicitamente. Você só precisa saber os fatores de escala. Só. Calculado os fatores de escala, você vai conhecer a expressão laplaciana no sistema ortogonal qualquer. Você vai estudar, vai dar para estudar quando que é separável na forma de produto ou não o método de separação de variáveis para a equação de Laplace. Por que o método é importante? Daria para discutir isso também. Só 11 sistemas de coordenadas permitem a separação da equação de Laplace. Exato. Ou seja, de certa forma, só 11 simetrias podem ser feitas exatamente. Mas resolver problemas complicados de forma exata são ótimos para o segundo passo da física, que é o método de aproximação. Eu dizia uma vez com uns colegas meus assim, ó, tem um método de ponto fixo aí que vai coisa da matemática, mas você pode estudar o sistema solar, né, ou calcular as perturbações do problema de três corpos a partir de uma reta. Bom, você pode fazer cálculo numérico e se aproximar da solução. Mas quanto tempo mais você vai demorar se você partir de uma elipse, o problema de dois corpos? O problema é exatamente solúvel, que não existe na natureza, nós temos 9 corpos, 7 corpos, 9 no sistema solar, mas é melhor começar de uma elipse do que de uma reta. Da mesma forma que, a partir dos problemas da vida real, é melhor começar resolvendo um problema de magnetismo num elipsoide do que fazendo um quadrado. O elipsoide é muito mais próximo da real e assim por diante. Então, isso diminui o tempo de computação, diminui o dinheiro, aumenta a eficiência, que permite pensar mais longe. E é um salto nos conceitos que virão depois da física moderna, da curvatura do espaço-tempo. Todas as coisas de geometria diferencial já estão contidas aqui, misturadas aqui, que são a curvatura. Está aqui, eu posso definir o que é curvatura no meio dessas coisas aqui, só que a gente vai encontrar um resultado interessante no final de encher os quadros de conta. O resultado é zero. Espaço é plano, espaço é plano, não vai ter nada. Mas dá para fazer, é um exercício. Tudo está aqui. Certo? Na próxima aula, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo escrever o gradiente em termos dessas bases, ver as suas leis de transformação entre duas bases quaisquer, calcular o divergente desses sistemas ortogonais de coordenadas e discutir problemas associados à equação de Laplace.
Quando os fatores de escala se anulam, ou seja, o determinante da transformação é zero, e existem pontos sobre o eixo Z, é zero. O determinante da matriz jacobiana é, se eu não estou enganado, quanto que é mesmo? É L quadrado? L quadrado seno de teta. Ou L na quarta seno ao quadrado de teta? Não, é Não. quadrado seno, né? R quadrado. 100 quadrado. Não, é na 1, na 2 e na É 3. Sim, É A zero é quadrado quadrado. seno de teta. Não, mas é A quadrado. Não, é isso mesmo. Porque é a raiz da... Ah, tá. Não, sim, sim. Olha só. Que pontos se anula isso daqui? É igual a zero. É igual a zero, origem. Que outro ponto se anula? Teta igual a zero. Θ igual a zero, e daí se θ igual a zero, né, isso aqui vai ser zero, L pode variar independentemente, certo? Mesmo que essa expressão já seja zero, ou seja, é zero. Como L está livre, então isso aqui cobre todo o eixo Z. Então está copiando, se anula sobre todo o eixo Z. θ igual a zero e θ igual a φ. Né? Olha só. Quando os fatores de escala são zero, o jacobiano se pula, quando você faz separação de variáveis na equação da Laplace, acontece que as equações diferenciais ordinárias que surgem sempre têm pontos singulares, regulares ou essenciais nos pontos em que isso acontece. Então você pode olhar para onde estão os fatores de escala se anulando, a gente chama isso de pontos de concentração, pontos de acumulação, e você já sabe que você vai ter problemas com a equação diferencial que você vai ter que resolver. Quem já resolveu, por exemplo, a equação de Laplace com uma esfera descarregada, que seja condutora, percebe que quando você vai resolver, você assume simetria azimutal, de forma que não dependa de φ, só de θ, certo? Vai surgir os polinômios de Legendre agora, certo? Vai ter uma divergência na equação diferencial que você estiver resolvendo. Eu não quero escrever ela aqui para não passar vergonha, porque eu não me lembro do termo dela, mas... vai acontecer uma divergência nas soluções que você obtiver, e não na série. Costuma-se dizer aí na literatura que a série diverge. Não, você consegue somar a série, mesmo ela divergindo dos pontos, somar ela e ter uma função perfeita, bonitinha, que diverge em θ igual a zero e θ igual a π. São as funções associadas da Legendre, certo? Então você pega os coeficientes das funções associadas da Legendre e zero. Fica só com a parte regular da solução da equação diferencial, para construir as condições do contorno. Por que disso? Por que disso? Se você tem teoremas que dizem que as soluções da equação de equações são contínuas na região em que não há cargas, por exemplo, as soluções têm que ser contínuas sempre, na verdade. O máximo que pode acontecer é, por exemplo, você passa no campo elétrico do lado 1 com o lado 2, digamos assim, dois lados de uma interface que tem carga, a componente normal dele é proporcional, tem um fator, à densidade superficial de carga. Sofre uma descontinuidade do tipo salto, certo? Se o campo elétrico sofre uma descontinuidade do tipo salto, significa que o potencial, que é o gradiente que o campo elétrico é o gradiente do potencial, que o potencial tem que ser contínuo, certo? Então você tem um teorema que garante que isso tem que ser contínuo. Como que você vai fazer uma conta, se transforma de coordenadas, e de repente, pá, o potencial diverge naqueles pontos? Eu não posso ter máximo nem mínimo. Não posso o quê? Você não pode ter máximo nem mínimo. Então é uma história. Mas, tudo bem, é uma propriedade da equação da Laplace quando ela é igual a zero, assim, concordo. Mas, e onde fica a divergência? O fato de divergir? Contradizendo o que você conhece, você sabe dos teoremas de solução da equação da Laplace, que a solução é contínua. É que quando agora eu vou plagiar o orientador de instantâneo. Você aprende muito mais física, às vezes, quando você presta atenção nas hipóteses que o diálogo dá nos detalhes, do que fazer resolvendo centenas de problemas. O que acontece é que tem uma hipótese que está sendo falada. A hipótese é de que a transformação é bem definida em todos os pontos. E sobre o eixo Z, você tem o jacobiano igual a zero. Isso acarreta uma divergência, uma singularidade na equação diferencial separada.
certo? Então você teve um problema, você tem que limpar a sujeira que acontece no meio das provas. E só quando você limpa a sujeira é que você tira a física. Divergências existem por todos os cantos na teoria clássica de campos. Teoria clássica de campos, na mecânica quântica, em qualquer campo. Então você prestar atenção, por exemplo, como o falou esses dias, o rotacional do gradiente é igual a zero. Mas sobre uma hipótese específica, sobre o fato de que a função φ é do tipo C2, duas vezes diferenciável e contínua, de tal forma que tem um de Schwartz e além do que você possa interferir com os dois dados. Se vocês forem estudar algumas coisas, os caras falam o fenômeno de com a H9, essa é polêmica, polêmica demais. Mas, lendo lá, você vai ver que tem certas hipóteses com o potencial vetor que você está trabalhando para escrever B como rotacional de A que não são satisfeitas. Então tem certos fenômenos físicos que surgem só porque você está violando as hipóteses. Surgem. Mesmo ele verificado experimentalmente, mas tem outras formas de explicar do que as tradicionais. Então, prestar atenção nos detalhes, nas hipóteses. Quando as coisas se anulam, quando você pode mudar as variáveis, por que os vetores têm que ser elementos independentes. É isso, né? Já Acho que sim. vou para amanhã, então.